Pessoal, tudo bem? Então a gente vai fazer hoje um exercício resolvido e mais alguns exercícios de Enem, porque o exercício resolvido é um apenas e é muito curtinho, né? Então, para valer essa aula aqui, né, vamos fazer alguns de Enem e mandar bala. Então, página 20, exercício resolvido um único, né? Nossa, que difícil desenhar um hoje. Quando um raio de luz passa de um meio menos refringente, passa para um meio menos refringente, ele se refrata, afastando-se da normal. Em determinado ângulo de incidência, o raio emerge na superfície de separação entre os meios. Ele quer dizer, né, ele sai rente à superfície. Né? Nessa situação, o ângulo de refração atinge seu valor máximo, que é 90 graus, e o ângulo de incidência é denominado ângulo limite. L. Na situação ilustrada na figura ao lado, determine o valor do ângulo limite. Então, ele deu ali o N do vidro, o N do ar e pede para determinar o ângulo limite, só que ele não fala o ângulo de refração, né? Só que quando um raio incide no ângulo limite, o ângulo de refração é 90 graus, tá? Então, N1 seno de I igual a N2 seno de R. O N1 é o ar, é o vidro, porque ele está vindo do vidro. Tá? Então, raiz de 2 vezes o seno do ângulo limite, né? O I, né? O ângulo I é o ângulo limite no caso. O N2 é o ar, então é 1, vezes o seno de 90 graus, né? Que é o ângulo de saída. Depois eu vou fazer um desenho copiando aqui do livro para vocês terem certeza disso. Bom, o seno de 90 é 1, então o seno de L é igual a 1 sobre raiz de 2. Aí eu tenho que fazer a radiciação, né? Fica raiz de 2 sobre 2. Isso quer dizer que o ângulo limite é de 45 graus, que o ângulo que tem o seno igual a raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45. Nossa senhora do céu, tem uns dias que aqui está complicado de fazer as coisas. Pronto, vamos lá. Então, o que eu fiz aqui, né? Vamos deixar bem claro, eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de 2, certo? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? Ah, professor, mas por que você já não usou a fórmula, né, do ângulo limite, né? Que é seno do ângulo limite igual ao n menor sobre o n maior, né? Eu poderia ter usado, ia dar na mesma, tá? Só ia me economizar uma etapa, mas eu fiz isso porque se por acaso você não lembrar da fórmula do ângulo limite, você faz aqui, lembrando sempre que o N1 é o incidente e o N2 é o refratado, tá? O I é o incidente, o R é o refratado, né? E o N1 é o meio de onde veio o raio incidente e o N2 é para onde ele refratou, tá? Então, deixa eu só fazer um desenho rápido aqui para vocês entenderem o motivo pelo qual o ângulo é 90 graus, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, tá vindo um raio incidente aqui, L. Ah, professor, mas já aparecia 45 graus, eu não poderia chutar 45 graus? Você poderia chutar, né? Mas o desenho nem sempre é uma boa referência, né? Então, ele saiu aqui, né? Certo? Tá um pouco para fora, mas tudo bem, não tem problema. Até melhor para visualizar. Esse ângulo aqui é exatamente perpendicular, né? Ele faz um ângulo de 90 graus com a reta normal, digamos assim, certo? Então, 90 graus. Então, o ângulo de incidência é o L, o I é igual ao L e o R é igual a 90 graus no caso do ângulo limite zero de incidência, beleza? Bom, então vamos para os exercícios do Enem, página 25. Página 25, 1. Aí isso é uma revisão, certo? A gente vai sair da parte de refração no momento. A imagem do Sol é formada em um espelho esférico côncavo de distância focal igual a 1 metro. Considerando a distância do Sol à Terra 250 vezes maior que o diâmetro do Sol,
o diâmetro da imagem formada será. Então, só para vocês entenderem a ideia, imagina que eu tenho um espelho que está na Terra. E lá longe está o nosso objeto, que é o Sol. Opa. Então, nosso objeto aqui, que é o Sol, tá? Eu tenho aqui o foco, lógico que eu vou exagerar, né? Mas ele está aqui a 1 metro, aqui é o centro de curvatura, né? Então, foco, centro de curvatura, esse cara está a 1 metro e esse cara está a 2 metros de distância do vértice do espelho côncavo, tá? O que vai acontecer aqui? Ele diz que a distância o tamanho do Sol eu não sei, mas eu sei que a distância do Sol até a Terra, que é onde está o espelho, é 250 vezes o tamanho do Sol, que eu vou chamar de x, tá? Então, é 250x. Aí você fala, putz, e agora, né, meu? Como é que eu faço isso no seu tamanho do objeto? Como é que eu sei a distância e tal? Mas não vai ser necessário. Mas eu queria só fazer uma coisinha antes da gente calcular, que é o seguinte. Olha só, se eu pegar os raios aqui, ó, se eu pegar o raio paralelo que vem pelo foco, tá? E o raio de centro de curvatura, ó, o objeto nem está tão distante assim, tá? Aqui na imagem deve dar alguns centímetros, 5 centímetros, e a imagem que está se formando aqui, ó, eu vou tentar fazer aqui, vamos ver, ó, já é muito pequenininha, tá vendo? Olha só, ok? Então, o que eu posso concluir disso? Se essa distância aqui, ó, for muito grande, o que é o caso, porque o tamanho do Sol o Sol é, se eu não me engano, aproximadamente 110 vezes maior do que a Terra. A Terra tem 42 mil quilômetros, então multiplica isso por 100. 42, 420, 4 milhões e 200 mil quilômetros. Tipo, o que interessa aqui é muita coisa. E aí é isso vezes 250 para a gente saber essa distância aqui. Então, o x já é absurdamente grande, é 100 vezes maior do que a Terra. A distância do Sol à Terra, ao espelho, vai ser 25 mil vezes, tá? Maior do que o tamanho da Terra, né? Para vocês terem uma noção como é grande. Então, que dedução que eu posso fazer? E aí é que está a jogada. Tem, assim, esse não é um tipo de exercício comum, porque ele exige do aluno um pensamento que não é muito pedido no ensino médio, tá? Então a Unesp aqui realmente caprichou, tá? Então vamos usar a fórmula normal. A fórmula é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', beleza? Só que o que acontece? P é a posição do objeto, certo? E ela é 250 vezes o tamanho do Sol, tá? Então, esse número aqui, P, é um número enorme. É um número gigante. P é gigante, o denominador é gigante. O que acontece quando eu tenho uma fração como um denominador gigante? Essa fração ela vai ficar muito próxima de zero, tá? Ela vai se anular. Simples, é só você pensar. 1 sobre 1 dá 1. 1 sobre 10 dá 0,1. 1 sobre 100 deu 0,01. Já está bem pequeno para os nossos exercícios aí. A gente pede aí 2 casas depois da vírgula, né? 1 sobre 1000, 0,001. E vocês já estão percebendo o que vai acontecer, né? 1 sobre 1 milhão, então. Certo? Vai dar 6 zeros, eu não vou nem desenhar porque não vai caber aqui, não vou conseguir com a resolução fazer. Tá? Vai ser um númerozinho muito pequeno. Muito pequeno. Certo? Então, se ele é muito, muito, muito pequeno, eu posso simplesmente cancelar. Certo? Eu anulo ele, eu tiro ele da conta. E a conta que era antes 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', ela se torna apenas 1 sobre F é igual a 1 sobre P', tá?
Então, o P' vai ser igual ao foco, porque se eu fizer a multiplicação em cruz aqui, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar F igual a P, né? P vezes 1, P vezes 1P, F vezes 1, F. Então vai ficar P' igual a F. Qual é o valor de F? É 1 metro. Então P' é igual a 1 metro. Tá? Uma outra maneira de pensar é o seguinte. Como o Sol está muito longe, os raios chegam paralelos à Terra. Né? Lembram-se disso? Como eles vão chegar paralelo, todo raio que chega paralelo passa pelo foco, não é verdade? Então, todo raio que paralelo passa pelo foco, então a imagem vai se formar no foco. Se a imagem vai se formar no foco, P' é igual ao F. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa... Cadê? Ah, ele quer saber o diâmetro da imagem. Ah, o diâmetro da imagem, né? Não era a posição da imagem, né? Mas vamos lá. Se ele quer o diâmetro da imagem, o diâmetro aqui, eu vou fazer o seguinte: A, que é o aumento linear, cadê? I sobre O, né? Que é o tamanho do objeto. I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto. Ou também pode ser calculada como menos P' sobre P, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui. Isso mesmo. Aqui, vamos melhor pular para outra página. Então vai ficar o I. O O é o tamanho do objeto que eu chamei de X, né? O menos P' é menos 1, né? Menos 1, mas por que o negativo... menos P'... Só não lembro agora o que faria com o negativo. Ah, é porque a imagem vai ficar para baixo mesmo, tá certo. É negativo mesmo, tá? Dividido pela posição da imagem, pela posição do objeto, perdão, que é 250x. Bom, o x vai embora com o x, então a imagem vai ser invertida, que é menos 1 sobre 250. Ele só pediu o tamanho, né? Então o menos não interessa pra gente. E isso vai dar 4 vezes 10 a menos 3 metros. É só pensar que 1 sobre... vou dizer, se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, né? O que vai acontecer? Vai ficar 4 em cima e vai ficar 1000 embaixo, né? Então vai ser 4 dividido por 1000, tá? Ó, se eu multiplicar por 4, falta o menos aqui, né? Só para não falar que eu esqueci do menos. Que não vai interessar no final das contas, mas... Então, ó, 1 vezes 4, 4. E 250 vezes 4 dá o 1000, né? Só que embaixo, certo? Então, se está embaixo, ele sobe com a potência negativa, alternativa E. Vamos para o próximo. 2. Considere um objeto linear AB de pequenas dimensões, colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho convexo E de raio R, conforme esquematizado na figura. Admita serem válidas as equações de Gauss. A distância de A ao vértice do espelho vale R sobre 2. Em relação à imagem AB que o espelho E fornece do objeto AB, o respectivo aumento linear transversal é igual a... Bom, como é um espelho convexo, vamos eliminar algumas alternativas. A diz que é menos 1. Está errada por dois motivos. Porque não vai poder ser menos, porque ele não inverte a imagem, e não vai poder ser igual, não vai poder ter o mesmo tamanho. O 1 significa que o aumento não ocorreu. Ela tem o mesmo tamanho que o objeto, o que não acontece num espelho convexo. Na B, ele fala menos meio. Está errada porque não pode ser menos. Talvez pudesse ser meio. E na verdade é meio mesmo, tá? C, aumento linear zero, não tem como, tá? É uma fração.
Esse zero só se fosse aproximadamente, né? Se fosse um aumento tão pequeno que fosse desprezível. Mas não tem como ser aumento zero, tá? Então, a C também cai fora por causa disso. Agora que eu vi que tem uma outra maneira de fazer essa questão, que é eliminando as alternativas. A D é a correta, tá? Mas vamos olhar a E, que diz que é 1, que também não pode ser, que eu já falei que está errado, né? Então, só eliminando já dava para fazer. Olha, o primeiro jeito de fazer é por eliminatória. Eliminatória. Você faz isso lembrando como é a formação de imagem no espelho convexo, que é a mais simples que tem. A imagem sempre vai ser menor, a não ser que o objeto esteja encostado no espelho, tá? Mas é uma situação hipotética. Uma distorçãozinha ela vai sofrer, né? Não tem jeito. Ela vai ser sempre menor, sempre direita, sempre virtual. Lembre-se disso, tá? Se ela é sempre direita, não pode ter aumento linear negativo. Se ela é sempre menor, não tem como o aumento ser 1 ou maior do que 1. Ele tem que ser sempre menor do que 1, tá? E virtual, bom, isso não aparece na fórmula do aumento, né? Só aparece invertido ou não. Bom, a outra maneira de fazer é que é o seguinte, se vocês observarem bem esse desenho, vocês vão ver que não muito comum, ele é proporcional. Ele é todo proporcional, ele está certinho o desenho. O meu é que vai ficar desproporcional aqui, mas tudo bem. Tá tudo certinho aqui, ó. A gente tem o F, a gente tem o C. Ele fala que a distância do vértice ao C é R. Ele fala que essa distância aqui é R sobre 2. Então, se a distância do vértice até o centro é R, então essa distância aqui é R sobre 2. Estou fazendo um lugar que não é bom. É R sobre 2, por quê? Porque o foco fica exatamente a metade do caminho até o centro de curvatura, partindo do vértice, né? Então, eu posso, se eu lembrar como é, fazer o desenho dos raios notáveis. Eu até vou fazer a seta um pouco maior aqui, para dar para perceber bem. Então, vou fazer os raios notáveis. Todo raio que vem paralelo passa pelo foco. Todo raio que passa pelo centro de curvatura volta sobre ele mesmo. Então, só de bater um olho, eu consigo perceber que a imagem, olha só, vai ter mais ou menos, na verdade é exato, mas pela imagem dá para perceber mais ou menos, né? Vai ter metade do tamanho do objeto, ó. Tá vendo? Então, eu vou lá e marco a alternativa D. Ok? Segundo jeito de fazer. Terceiro jeito de fazer, que é o mais complicado, mas caso você não lembrasse de nada disso e tivesse que ir para a fórmula, você faria o seguinte. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E esse jeito ia ser um pouquinho mais complicadinho mesmo, porque você teria que lembrar que o foco do espelho convexo é negativo, então você teria que colocar menos R sobre 2, que é esse valor aqui, ó, tá? Mas ele é negativo, então até eu já vou meter um negativo aqui para ficar bem claro para vocês. Porque ele está do lado de lá do vértice, tá? Está do lado de dentro do espelho. 1 sobre P seria 1 sobre R sobre 2, tá? Que é positivo no caso, porque está do lado de fora, né, partindo do vértice. E aí eu descobriria onde está 1 sobre P', tá? Aí vem aqui o que eu fiz. Então vai ficar, menos 2 sobre R é igual a 2 sobre R mais, mais 1 sobre P'. E aí, então, trocando as coisas de lugar aqui, vai ficar 1 sobre P' igual a menos 2 sobre R menos 2 sobre R. O que eu fiz? Na verdade, eu passei esse cara para cá negativo, tá? E depois eu só inverti os lados, ok? Vamos lá. E aí fica 1 sobre P' é igual. O MMC vai dar R, né? Então, como é igual, não vou fazer nada com a parte de cima, vai ficar menos 2, que dá menos 4, certo? Vai dar menos 2 em cima.
né, que dá menos 4. Invertendo tudo ou fazendo a multiplicação em cruz, o que vai aparecer aqui? Vai ficar P' igual a R sobre 4, menos R sobre 4, né, porque a imagem é virtual. Beleza. E aí, o que eu vou fazer com isso? Uma dica. Se já apareceu que é R sobre 4, olha só, vou voltar aqui. Olha só, R sobre 4 é exatamente isso. Tem que ser, tá? Porque, ó, R sobre 4, mais R sobre 4, mais R sobre 4, mais R sobre 4, que dá R, né? O R é composto por 4 quartos de R, né? R sobre 4. Opa, sobre 4. Beleza? Ok. Deixa eu só voltar aqui e fazer mais bonitinho. Vou fazer aqui com uma outra cor. Deixa eu dar um zoom aqui. R sobre 4 é a distância da imagem até o espelho. Agora, atenção. Se a imagem se forma a metade do caminho entre o foco e o espelho, ó, a metade do caminho entre o foco e o espelho, a imagem vai ter metade do tamanho do objeto, tá? É sempre assim. Então, essas referências é muito importante que vocês se lembrem, porque elas podem facilitar demais vocês resolverem um exercício, tá? Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou para a fórmula do aumento. Aumento igual a I sobre O. Olha como ficou bem mais complicado, né? I sobre O. Não, ele quer só o aumento, então já dá para calcular direto. Aumento é menos P' sobre P, tá? Então eu vou colocar aqui, vamos para outra, vai, melhor. Então o aumento vai ser, no lugar do menos P', é menos, menos R sobre 4, dividido pela posição do objeto, que é R sobre 2. Menos com menos dá mais, então fica R sobre 4 dividido por R sobre 2. Então eu tenho que pegar esse cara, inverter e multiplicar, certo? Então vai ficar o aumento igual a R sobre 4 vezes 2 sobre R. O R vai embora, fica 2 sobre 4, 2 quartos é 1 meio, né? Então, vamos até fazer bonitinho, vai 2 sobre 4, que é 1 meio. Então, alternativa D, como a gente já tinha percebido 2 vezes antes, né? Então, alternativa D. Beleza, pessoal? Vamos para o terceiro e último de hoje. Um espelho côncavo que obedece às condições de Gauss fornece de um objeto colocado a 2 centímetros do seu vértice uma imagem virtual situada a 4 centímetros dele. Se utilizarmos esse espelho como refletor do farol de um carro, no qual os raios luminosos refletidos são paralelos, a distância entre o filamento da lâmpada e o vértice do espelho deve ser igual a... Então, olha só, ele deu para a gente a posição do objeto, né, e deu a posição da imagem, que ele já falou que é virtual. E ele quer saber onde que eu coloco a lâmpada para que a luz dessa lâmpada sendo refletida saiam raios paralelos. Como que os raios podem sair paralelos de um espelho côncavo? Só se a lâmpada for colocada exatamente sobre o foco. Foco paralelo, paralelo, foco. Opa! Paralelo, foco, foco, paralelo. Paralelo, foco, na verdade, né? Foco, paralelo. Tá? Saindo do foco, ele sai paralelo depois de refletir, tá? Então, é só calcular a posição do foco. Então, vamos lá. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que, no caso, como o P' é virtual, então ele vai ser negativo. Então, vai ficar 1 sobre F igual... Opa, esse F é muito louco. F igual a 1 sobre P, que é 2 menos 1 quarto. Menos porque o menos é desse 4, tá? Então é 1 sobre menos é mais 1 sobre menos 4, né? Só que esse menos vem para cá, beleza? Então esse menos vira esse menos aqui.
tá? Então, vamos lembrar disso. Perdão, gente. Então, tiro o MMC, 1 sobre F, vai ser, o MMC vai dar 4, né? Entre 2 e 4 é 4. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. Então, fica 2 menos 1, 1 quarto. Então, 1 sobre F é igual a 1 quarto. Certo? Se 1 sobre F é igual a 1 quarto, então quer dizer que F é igual a 4 centímetros. Tá? E a alternativa B que é a correta. Ah, Zé, não tinha um jeito mais fácil de fazer esse? Talvez tenha, tá? Talvez tenha. O que que acontece? Eu tentei fazer esse ao contrário, pensando no desenho, né? Só que aí o que que aconteceu? Eu acabei me confundindo e não percebi. Na verdade, eu li meio rápido e não percebi que a imagem era virtual. Eu tentei fazer e deu errado. Então, deve dar para fazer. Tá? Você teria que. Vou tentar aproveitar aqui para não ter que apagar o primeiro slide. Você teria que fazer aqui o desenho. Tá, então aí que está o problema. Eu não poderia nem marcar foco e centro de curvatura. Eu teria que marcar aí o objeto aqui a 2 centímetros do vértice. Vamos dizer que isso aqui, esse tracinho significa 2 centímetros. A imagem estaria a... Perdão. A 1, 2, 3, 4. Ficou mal feito, mas tudo bem. A imagem estaria aqui e teria o dobro do tamanho. Aí eu teria que fazer os raios notáveis invertidos. Pensando, o raio que passou por aqui é o que vai chegar no centro de curvatura. Mas tá vendo? Ó, eu teria que fazer a imagem perfeitinha para dar certo. E aqui veio paralela, passou pelo foco. Ah, não ia dar muito certo, tá vendo? Aqui bateu meio que no 3 centímetros, tá vendo? Então dá. Se eu fizer numa folhinha quadriculada bonitinho, dá. Mas se você tiver num vestibular, você não vai ter folha quadriculada, provavelmente. Tá? Então, dá para fazer, mas você tem que fazer um desenho muito perfeito. Ah, mas dá para fazer deduzindo por causa daquelas regras que você falou. Ah, se tiver a metade da distância do foco, vai ter né? Olha, eu poderia ter pensado assim. Como a imagem tem o dobro... como a imagem está ao dobro da distância do vértice, então provavelmente o objeto está na metade entre o vértice e o foco. Tá? Daria para fazer assim, daria certo. Provavelmente essa é a lógica. Tá? Mas como você está aí meio que no escuro, né? Você não tem o desenho, não tem nada, você teria que sacar isso tudo. Dá para fazer. Se você estiver bem treinado, dá para fazer. Tá legal? Por hoje é só, pessoal. Até mais.